Olá, caros padawans! No vídeo de hoje nós vamos olhar o movimento de manada, ou rebanho, ou ainda flocking, que é esse movimento que vocês estão vendo aí do lado. Vamos ao código. Para conseguir a movimentação de rebanho, nós vamos usar os conceitos do Craig Reynolds, que nós já utilizamos alguns aqui no canal. Eu vou deixar nos cards aí o link para o vídeo se vocês quiserem ver. E nós vamos utilizar 3 conceitos específicos dele que, misturados, fornecem esse movimento que vocês estão vendo aí. Os conceitos são esses aqui. Olha. Primeiro, o alinhamento. O que é o alinhamento? É quando você tem indivíduos que querem ir na mesma direção dos outros indivíduos que estão perto de você. O segundo conceito é o de coesão, que é a vontade dos indivíduos de estarem próximos uns aos outros. E o terceiro é de separação, que é a vontade dos indivíduos de não estarem tão próximos assim. Então hoje nós vamos ver este primeiro conceito aqui, que é o de alinhamento. Bom, antes de mais nada, nós vamos reutilizar alguns códigos que nós já fizemos aqui no passado. Nós vamos chamar a nossa classe de cada indivíduo de Boyd. O que é o Boyd? Quando o Craig Reynolds pensou nos seus conceitos, ele pensou num bando de pássaros, de birds. E aí ele pensou que cada pássaro seria um Bird Android Object, ou um Boyd. Então nós vamos usar esse mesmo conceito aqui e vamos criar o nosso Boyd. Está aqui, ó, classe Boyd. E o que a classe Boyd já tem? Ela recebe no seu construtor, isso aqui é para uso futuro, no nosso caso aqui de alinhamento e criar aqueles conceitos, um array de Boyds, que é para ele conseguir enxergar todos os outros Boyds que estão ao seu redor. Nós vamos chegar lá. Mas ele já ganha aqui, ó, uma posição, que é um vetor, que vai ser randomizado aqui na área que a gente tem. Ele vai ter uma velocidade, que também vai ser randomizado, é um random 2D. Vai ter uma aceleração que começa com 0, também é um vetor, e uma velocidade máxima que a gente colocou em 2, um número arbitrário. Ele já tem aqui uma verificação de edges, que é de cantos, ou seja, o nosso Boyd, ele passando de um lado, ele vai sair do outro, vai ser esse o movimento que nós vamos fazer com ele. Ele já tem o método update. O que é o método update? Ele adiciona a aceleração na velocidade e limita essa velocidade ao máximo, que é o max speed. Depois ele adiciona essa velocidade à posição, ou seja, o nosso Boyd vai se movimentar e volta a aceleração a 0. A princípio, nós não estamos utilizando nada da aceleração. E o desenho dele vai ser o desenho de um triângulo, como nós já fizemos aqui em vídeos passados. Ok? Então, esse código aqui, eu não vou explicar ele passo a passo, porque nós já fizemos vídeos falando sobre ele. Nós vamos apenas utilizá-lo da seguinte forma. Eu criei aqui um array de Boyds, tá vendo aqui? Os Boyds, e vou preencher esse array de Boyds aqui no meu canvas. Vou colocar na memória aqui, né? Vou fazer um loop for let i igual a 0, i menor ou igual, vou colocar 10 por enquanto. Opa, a 10 e mais. Então, vamos criar 10 Boyds, né? Eu vou fazer assim, Boyds.push, ou seja, coloca dentro do meu array, dentro da minha sacola de dados aí, né? O que eu vou colocar lá dentro? Um novo Boyd, new Boyd. Opa, Boyd aqui é maiúsculo, e eu vou passar para dentro dele a minha variável Boyds, que é o meu array de pássaros, ou o meu próprio rebanho. Feito isso, aqui no nosso draw, eu vou atualizar e desenhar os meus Boyds e ver o efeito que isso vai ter, ok? Então vamos lá. Boyds.forEach Bzinho de Boyd, aqui, né? Bzinho de Boyd aqui. Para cada Boyd que eu tenho, eu vou fazer um b.update e um b.drop. O que nós estamos fazendo aqui? Estou varrendo o meu array de Boyds. Para cada um que eu encontrar, eu vou fazer um update e fazer um drop. Vejamos o que acontece. Temos aí nossos 10 Boyds já se movimentando. Ou seja, para cada Boyd que eu criei aqui, ele sorteou uma posição XY, jogou no vetor posição. Sorteou uma velocidade e
colocou aqui no speed. A aceleração está 0 e o max speed é 2. Olha, eles sumiram da tela. Por quê? Porque depois que eu fiz o update eu não verifiquei os cantos. Então b.edges. O que meu b.edges faz? Ele verifica. Se a posição x for maior que a largura, ele volta a 0. Se for menor que 0, ele volta para largura. Na altura, a mesma coisa. Certo? Então, o void que sai por cima, volta por baixo, que sai pela esquerda, volta pela direita, e assim vai. Ou seja, meus voids estão se movimentando tranquilamente aí pela tela. Então, o primeiro passo é esse. Agora nós vamos implementar o alinhamento. Como que é o alinhamento? Eu vou criar uma função chamada getAlign, que vai calcular para mim o alinhamento, getAlign. Então, o que é o alinhamento? Nós vimos no conceito do Craig Reynolds, que é quando um indivíduo ele tem vontade de ir na mesma direção de outros indivíduos. Como que se consegue isso? Botei aqui para não esquecer. Ó. Eu calculo a média das velocidades. Então, eu vou ter que ter uma área de proximidade onde eu enxergo os meus indivíduos à minha volta. E eu estou ciente da direção que eles estão indo. Então, eu vou fazer a média dessas direções, que é a velocidade. E aí eu vou determinar a força necessária para atingir aquela mesma direção que eles estão indo, aquela mesma velocidade. Isso vai ser a velocidade calculada. Tá certo? Então, como que eu faço isso? Primeira coisa, eu preciso ter uma área de visão para saber quem está perto de mim. Então, nós vamos fazer um recurso interessante aqui para a gente poder ver isso ali. Ó. A gente vê na tela e vê quando os meus voids estão se mexendo, eu saber qual é a área de visão deles. Então, eu vou criar aqui uma propriedadezinha chamada this.vision. Igual, vou colocar 100. Pronto, então eu vou ter de mim até o próximo void uma área máxima de 100 para eu ver. Se ele sair dessa distância, eu já não enxergo mais. E aí eu vou fazer o seguinte, na hora de desenhar aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Olha lá. Então, aquela área em volta do meu triângulo vai ser a área de visão do meu void. Então, quem estiver naquela mesma região, eu vou tentar me alinhar com eles, ok? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma nova função aqui, ó, chamada flock. E aí, aqui, além do edges, eu vou fazer o b.flock. O que a função flock vai fazer? Vai calcular a força do alinhamento, aplicar essa força no meu void, e essa força vai ser aplicada na forma de aceleração. Então eu vou ter uma função que também eu já expliquei aqui em outros vídeos, depois vocês podem dar uma olhada, que é a função que aplica a força na aceleração, é a função apply force. Essa aqui, ó. Eu posso pegar uma força qualquer e aplicar aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer assim, ó. Let a de align igual a get igual a this ponto get align. Dá o alinhamento aí. Dá a força do alinhamento aí. Aí eu vou fazer assim. This ponto apply force. Aplica aí a força do alinhamento. Pronto. Ao fazer isso, no momento que eu fizer o update, ele vai adicionar essa força na minha velocidade e o processo assim prossegue. Ok? Então vamos lá, vamos calcular aqui o nosso alinhamento fazendo o cálculo da média das velocidades entre aqueles que estão próximos. Ora, como que eu vou saber que a turma está próxima de mim? Então eu vou fazer assim, ó, eu tenho a minha lista de voids, né? E eu recebi aqui, ó, voids. Então, vou fazer assim, ó, this.voids igual a voids. Ou seja, o meu rebanho todo está aqui. Dentro desses, eu quero aqueles que estão próximos de mim. Como que eu faço para saber quem está próximo de mim? Eu vou fazer assim, ó, o mesmo loop que eu fiz aqui. Eu vou fazer aqui. Eu vou me comparar com todos os outros e verificar se eu estou perto ou não. Como que eu faço isso? Ora, se esse B não sou eu mesmo, né? Certo? Eu tenho a lista de boys, mas eu estou dentro da lista, né? Opa! Eu estou dentro da lista.
Então, eu tenho que verificar se não sou eu mesmo. Se não sou eu mesmo, eu vou calcular a distância entre eu e ele. Como que eu faço isso? Eu faço assim, ó, let d de distância igual a this.pos, a dist p5.vector ponto dist this.pos, b.pos. O que esse cálculo aí faz? p5.vector.dist me dá a distância entre dois vetores. Quais vetores? Eu quero da minha posição para a posição desse outro void que eu achei aqui. Ó. Tá certo? Se d for menor ou igual à minha visão, né? this.vision, então ele está perto. Concorda comigo? A gente pode até fazer assim, ó. Stroke red line. Vou fazer uma linha aqui só de quem está perto, ó. this.pos .x this.pos.y b.pos .x b.pos.y. Eu fiz aqui. Opa, erro. Deu zebra. Apply force. O apply force é com F maiúsculo. Tá certo? Por enquanto esse apply force não está servindo para nada porque ele não está retornando nada do getAlign. Mas eu pelo menos já sei quem está perto. Quem está dentro da minha área de visão. Ó, tá vendo? Entrou dentro do círculo de visão, ele detecta e faz a linha vermelha. Tá vendo? Então, o cálculo da visão, da proximidade, ó, tá funcionando. Se a gente aumentar um pouco a quantidade aqui, eu vou aumentar para 50. Ó. Você vai ter mais indivíduos nas proximidades uns dos outros, ok? Muito bem. Então, uma vez que eu peguei aqui quem está próximo, ou seja, eu sei que esse B aqui, ó, ele está próximo de mim. Eu tenho que adicionar a velocidade dele no meu vetor de velocidade que vai somar tudo e depois fazer a média, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui fora um let al de align igual a create vector 0,0. Esse é o meu align. E eu vou criar uma variável t igual a 0 que vai me dizer quantos vetores eu somei. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer assim, ó, al.add soma. Eu vou somar nesse vetor a velocidade de b. b.speed. Certo? Então, somei. Significa que aqui no final eu vou ter em AL a soma de todas as velocidades que eu encontrei. Tá certo? E é ele que eu vou retornar aqui, ó. Return AL. Quando eu pedir esse getAlign aqui, esse AL, que é a soma de tudo que vai retornar. Não é isso que eu quero. Se eu retornar isso aqui agora, vai dar uma confusão danada. Ó. Ó, todo mundo indo na mesma direção. Ó. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero, por quê? Porque ele foi praticamente instantâneo, né? Ó. Opa, passou, pegou a mesma direção. Ó. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele queira ir na mesma direção, mas não vá na mesma direção na mesma hora, né? Naquele momento. Ó, fulano está indo naquela direção, eu vou também. Não. Eu vou ter que, é como se meu corpo fizesse uma resistência e eu vou fazer uma força naquela direção. Tá certo? Como que eu faço isso? Bom, a primeira coisa que eu vou precisar é saber quantas velocidades eu adicionei aqui em AL. Então, para isso que eu criei o T, eu vou colocar aqui T++. Ou seja, para cada velocidade que eu somei aqui em AL, eu vou ter essa informação em T. Ou seja, eu somei uma, T é 1. Somei duas, T é 2. Por quê? Porque eu vou verificar aqui, né?
se t for maior que zero. Porque se t for igual a zero, não dá para ser menor, mas se ele for igual a zero, eu não achei ninguém, tá certo? Primeira coisa que eu vou fazer a média. AL.div, vou dividir tudo que eu somei por t. Pronto, eu tenho a média. Então, achei todas as velocidades. Fiz a média. Essa, teoricamente, é a velocidade final que eu quero ter. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa velocidade do tamanho da minha velocidade máxima. Set mag this.max speed. Por quê? Porque eu posso achar aqui um valor muito pequeno. Então, eu vou pegar esse vetor e vou fazer com que ele seja do tamanho da minha velocidade máxima, mas apontando para a direção que ele encontrou. Encontrou uma velocidade que aponta para uma determinada direção, que é a soma de todas as velocidades. Dividi por t, achei uma média e setei na minha velocidade máxima. Agora eu vou fazer o seguinte, essa é a velocidade desejada. Eu quero a força necessária para eu chegar nessa velocidade desejada. Como é que eu faço? Eu subtraio dela a minha velocidade desse momento. .sub this.speed, que é outro conceito que o Craig Reynolds nos ensina, né? Eu tenho a velocidade desejada, mas eu não vou virar diretamente para aquela velocidade. Eu vou, como que eu estivesse fazendo, força até chegar nela. Então, qual a força que eu quero nesse momento? É a diferença entre a minha e a velocidade desejada. Agora eu vou limitar essa força a uma força máxima, senão eu posso encontrar uma força muito grande e ter uma virada muito brusca. Então, vou fazer limit this.maxForce. E eu ainda não tenho, né? Eu não criei essa propriedade aqui, vou criar aqui em cima agora. This.maxForce igual, vamos colocar 1. E vamos ver o que a gente obtém. Pronto. Então, recapitulando, somei todas as velocidades de todos os meus voids próximos. Fiz a média, setei essa direção média para o tamanho da minha velocidade máxima, subtraí a minha velocidade atual para eu ter essa diferença, a força necessária que eu quero mexer. Mas se essa força for muito grande, eu vou limitá-la aqui em um número arbitrário, depois a gente pode brincar com esses números. Vamos ver o que a gente consegue com isso aqui. Vamos tirar aqui a linha vermelha. Tá vendo como eles estão virando rápido? De novo, chegou perto, ó. Eles fazem um alinhamento. A tendência é que todos vão na mesma direção. Vamos limitar essa força um pouco mais aqui. Vamos colocar essa força no máximo em 0.2. Vamos ver, ó. Olha que interessante. Olha, quando eles passam próximos, ó, eles já fazem o alinhamento. Certo? 0.2 ainda está muito? 0.02, vamos ver. Aí, agora eles fazem um movimento mais suave. Tá vendo? Na força máxima é muito forte, ele faz o alinhamento rápido. Quando não é tão forte assim, ele faz o alinhamento mais lentamente. Se quiser diminuir mais ainda não. Olha que interessante. Ó. Vai ser um movimento mais suave ainda e o rebanho não vai todo para o mesmo lugar de uma vez só. Aí o que a gente pode fazer é aumentar aqui, ó, 50 para 100. Certo? Então, esse é o conceito de alinhamento. É o primeiro conceito mais fácil que a gente tem de implementar para poder fazer o flocking ou o movimento de rebanho. No próximo vídeo, a gente continua falando sobre o segundo conceito relacionado a esse. Pode ser tanto a coesão quanto a separação. Senão eu vou falar sobre a coesão, ok? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, ligar o sininho e compartilhar com os amigos. E dá uma olhada na descrição onde eu deixo algumas sugestões de livros, sugestões de jogos e sugestão para você dar uma olhada no Amazon Prime, que é muito legal. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.